Bem, olá pessoal, tudo bem? Ahn, a gente já viu várias coisas sobre determinante, a gente já viu como calcular ele de duas maneiras principais, que é triangularizando o determinante ou resolvendo via desenvolvimento de Laplace, tá? E aí, a gente tem uma relação muito forte entre determinantes e sistemas, tá? É, uma delas é que é o seguinte, um sistema, quando eu tenho um sistema com n equações e n incógnitas, eu vou ter uma matriz de coeficientes, tá? Se essa matriz de coeficientes tiver o determinante dela igual a zero, então esse sistema não vai ser possível de ser resolvido ou ele vai ter infinitas soluções, tá? Que é exatamente o que esse teorema diz. Então então eu tenho lá um sisteminha lá de equações lineares. Esse sistema, eu pego a matriz de coeficientes, calculo o determinante dela, dá zero, então esse sistema é impossível ou ele é possível, só que tem infinitas soluções, com variáveis livres e etc. Se o determinante for diferente de zero, a gente tem um sistema possível determinado. A gente tem aquele sistema que tem uma única solução, tá? Então, um bom, o determinante acaba que é um bom indicativo para isso, né? Então, pegando aí o nosso sistema, então, a gente tem exatamente isso, né? E depois, a gente tem uma forma da gente calcular, resolver o sistema, na verdade, usando uma regra que é chamada regra de Cramer, né? Em que a gente vai usar determinantes para encontrar cada valor de x, tá? Computacionalmente falando, não é muito utilizada, porque ela é uma técnica que gasta muito tempo de processamento, né? Principalmente para determinantes de matrizes maiores, assim, fica bem grande, sabe? Então, muito cálculo para se fazer, computacionalmente ou mesmo na mão, tá? Mas se você tem facilidade em calcular determinante, né? E você tem confiança nesse método, então dá para usar ele tranquilamente aí, tá? Então a gente tem um sistema, seja um sistema AX igual a B, e se eu pegar o determinante de A, ele já tem que ser diferente de zero. Perfeito, então eu tenho uma única solução. Quando eu sei que o determinante de A é diferente de zero, eu calculo a minha variável x, né, calculando um outro determinante, que é pegando aquele meu vetor independente e substituindo na coluna relativa ao valor que eu estou querendo procurar, ao x que eu estou querendo procurar. Então, se eu estou querendo procurar o x1, por exemplo, eu vou trocar pela primeira coluna. Se eu quero o x2, eu vou trocar pela segunda coluna. x3, vou trocar pela terceira coluna, e daí eu vou calcular alguns determinantes, tá? Então, se o sistema tiver, vamos supor que é um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Então, eu vou ter que calcular 4 determinantes. Eu vou ter que calcular o determinante da matriz de coeficientes, depois eu vou ter que calcular o determinante da minha matriz sem os valores do... Desculpa. Eu vou ter que calcular os determinantes sem os valores da minha primeira coluna, né, trocando aí pelo vetor, depois trocando o valor pela segunda coluna, depois trocando o vetor independente pelos valores da terceira coluna, tá? Então, mas isso garante aí que você consegue resolver problemas que são possíveis e determinados, ou seja, aqueles que têm uma única solução, tá? Bem, é um procedimento bem simples, vários de vocês viram aí já no ensino médio, então vamos fazê-lo, tá? Bem, vou usar aquele exemplo clássico, né, que a gente estava fazendo, aquela nossa matriz 0, 1, 1, depois vinha 2, 3, menos 1, depois 1, 0 e 1, ok? E aí, eu tinha esse cara aqui multiplicado pelo meu vetor x1, x2, x3, e eu tinha que tudo isso daqui era igual, né? A menos 1, aí eu tinha 3 e 0. Era exatamente isso daqui. Beleza, pessoal? A gente já resolveu esse problema já várias vezes já.
resolvemos aqui nas aulas, resolvemos lá mesmo no Google Colab, a gente já sabe alguns detalhes sobre ele. Primeiro, né? Então, vou considerar essa aqui a minha matriz A, esse é o meu vetor solução X, e esse daqui é o meu vetor de termos independentes, que eu vou chamar de B, tá? Bem, a primeira coisa que a gente já sabe, tá? A gente já sabe que a solução aqui vai ser, vou colocar na horizontal, tá? Então, a solução aqui é 1, 0 e menos 1, tá? A gente já calculou isso aqui algumas vezes. O determinante da matriz A, a gente também já calculou, vai dar menos 6. Tá? Então, seria um passo que eu iria refazer, que já foi feito. Vamos então calcular via Cramer. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que analisar cada variável separadamente. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é, vamos pegar a nossa variável x1. Nossa variável x1, ela vai ser o determinante da matriz que eu vou chamar de A1, dividido pelo determinante da minha matriz A. Como eu já calculei o determinante da minha matriz A, só falta calcular o determinante da minha matriz A1, tá? Bem, quem vai ser o determinante da minha matriz A1? Bem, meu x1 aqui, nessa minha multiplicação, ela é sempre multiplicada pela minha coluna 1, tá? Então, como o x1 é multiplicado por essa coluna 1, eu vou trocar esse meu vetor B diretamente na coluna 1. Então, eu vou ficar com menos 1, 3, 0, 1, 3, 0, 1, menos 1 e 1, tá? Então, perceba que a coluna que eu troquei aqui foi exatamente B, tá? Então, só para dar uma marcada aqui, a minha coluna B está aqui, trocada, substituída aqui. Beleza? Esse determinante é até fácil de fazer. Olha só, eu tenho 2 zeros aqui na minha última coluna, tá? Então, ao invés de usar ao invés de usar a fórmula, eu vou usar Laplace. Então, eu tenho 1 vezes menos 1 elevado à posição, que é 3 mais 3, vezes o determinante do que sobrou, que é menos 1, 3, 1 e 3, tá? Bem, fazendo essa conta aqui, eu tenho que, esse determinante aqui vai dar, eu tenho 1 vezes menos 1 elevado a 3 mais 3 vai dar 1 positivo, então dá 1. Aqui eu tenho menos 1 vezes 3 dá menos 3, menos 3 vezes 1 vai dar menos 6, então. Certo? Então, o determinante de A1 é menos 6. Percebam aqui, então, que eu tenho que o meu x1 é menos 6, dividido por menos 6, e, portanto, esse cara vale 1, né? Beleza? Ó, bateu o nosso resultado. Vamos fazer para a próxima variável. Nossa próxima variável aqui vai ser x2, que vai ser o determinante da nossa matriz A2, dividido pelo determinante da matriz A, tá? Então, sem segredos, o determinante da minha matriz A2 vai ser, eu repito a minha primeira coluna, 0, 2, 1. Aqui agora, percebam que quem multiplica a minha variável x2 aqui é a minha segunda coluna aqui. Tá? Então, eu vou trocar essa coluna 1, 3, 0 por essa coluna, menos 1, 3 e 0. Tá? Então, até para dar um destaque aqui, vou colocar aqui menos 1, 3 e 0. Tá? E, em seguida, eu tenho a minha última coluna lá, normalmente. Beleza? Então, é só calcular esse determinante aqui, tá? E aí você pode usar qualquer técnica. Aqui, pessoal, eu vou usar mesmo a técnica de multiplicar, tá? Tem umas variações dela que é borboleta, tá? Que algumas pessoas podem fazer, tá? Vou fazer aqui para fazer mais rápido. Então, eu tenho 0. Vou usar o vermelho aqui, né? Eu tenho 0. Eu tenho menos 1 vezes 1 vezes 1. Menos 1 vezes menos 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes 0 vezes 2 vai dar 0. Tá? Então, só tenho 1 aqui. Agora, de azul, eu tenho 1 vezes 3 vezes 1. Então, menos. Tenho 3.
0 vezes menos 1 vezes 0 vai dar 0. 1 vezes menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Ok? E aí, quando eu calcular isso daqui, eu vou ter 1 menos 1, esse determinante de A2 vai dar 0. Perfeito, pessoal. Então, meu x2, que era determinante de A2 sobre determinante de A, vai ser 0 sobre menos 6, que é 0. Tá? Percebam que bateu, né? x2 aqui realmente vale 0. Beleza? Bem, vamos para o próximo. O próximo, então, já vai ser minha variável x3, que é o determinante de A3 dividido pelo determinante de A, certo? Que vai ser alguma coisa que eu vou calcular, dividido por menos 6. Bem, o determinante aqui de A3 vai ser, eu tenho 0, 2, 1, eu tenho 1, 3 e 0, e aí eu vou pegar o meu x3, vou até deixar de verde, vou pegar o meu x3 e essa variável ela é multiplicada por essa coluna aqui, né? Então eu vou trocar essa coluna por b. Então, escrevendo ela aqui, eu vou ter menos 1, 3 e 0, tá? Bem, de novo aqui, eu usar Laplace vai ser mais fácil, né? Então, eu vou ter 1 vezes menos 1 elevado a 3 mais 1, vezes o determinante de 1, 3, menos 1, 3 aqui, tá? Bem, logo, esse determinante aqui, de A3 vai ser, eu tenho 1 vezes menos 1 elevado a 4 dá 1, né? Então vai dar esse resultado aqui. Isso aqui vai dar 3, menos 3, vai dar 3 mais 3, que dá 6. Então, portanto, isso vai dar 6 dividido por menos 6, que é menos 1, certo? Então, a gente tem que todos esses caras aqui bateram a resposta. Beleza, pessoal? Regra de Cramer é exatamente isso. É bem tranquilo, né? Se você tem muita confiança de resolver determinantes, então você consegue usar essa técnica aqui tranquilamente, tá? Computacionalmente, ou mesmo na mão, é bem trabalhoso, tá? Então use. Ela é uma técnica legal de usar quando você tem interesse numa única variável, né? Então, vamos supor que eu tenho um sistema de 10 por 10, né? E eu não quero resolver o sistema completo, eu quero resolver só para uma variável, eu quero saber o valor de uma única variável. Então, eu posso calcular só o determinante da matriz inteira e o determinante, trocando a coluna, né? Do vetor independente por aquela variável, pela coluna que multiplica aquela variável, e aí você pode descobrir só o valor daquela variável, tá? Mas em geral quando a gente quer resolver sistema, a gente quer resolver todas as variáveis. Então faz sentido a gente utilizar alguns outros métodos. Beleza, pessoal? Então, Cramer aqui, bem tranquilo de se resolver, tá? Quando a gente trabalhar aqui com matrizes inversas, eu vou conseguir justificar por que Cramer vai funcionar. Beleza? Aí a gente prova isso. Tá ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo.